presidente Lula diz que tem certeza que vai tentar a reeleição no ano que vem. Suas medidas populistas, entretanto, e o seu comportamento eleitoreiro, segundo a visão de muitos, usando toda e qualquer oportunidade como palanque político, inclusive confirmariam essa intenção. Mas, politicamente, o petista está isolado. Não há grandes investidas para se conciliar com os partidos do Centrão que integram o governo. Os contatos, se limitam aos líderes das casas legislativas, como Davi Alcolumbre, do União Progressista, e Hugo Mota, do Republicanos. E aí eu já pergunto para Rodolfo Borges, você acha que ele ligou o modo tô nem aí, meio que desistindo, ainda que não assumidamente, de se reeleger em 2026? É o que todos esses fatos, Inácio, que você mencionou, sugerem. O Duda Teixeira publicou uma análise nesse sentido aí na Cruzoé. Quem tiver curiosidade de ver os detalhes, vai lá no cruzoé.com.br. Também está replicado no site do Antagonista, também está lá essa análise. A gente vem dizendo aqui, desde o final do ano passado, pelo menos, que o governo Lula tinha acabado. Acabado por quê? Quer dizer, não é que ele foi empichado, mas ele tinha desistido de tentar fazer o governo funcionar. Quando, depois daquela aprovação, daquele pacote de corte de gastos frustrado, porque era para ter um efeito, deu outro efeito, né? Levou o dólar lá para cima de R$6, foi aquela confusão econômica no final do ano passado. Depois daquilo, era para que o governo, se quisesse organizar o país, organizar o governo e ter perspectiva de reeleição, apresentar um outro pacote de ajuste fiscal. O Lula disse isso já várias vezes, e o ministro Fernando Haddad também, da Fazenda, de que eles não têm perspectiva de fazer isso. O que indica isso? Que eles não vão tentar organizar o governo, ou o país, né, as contas públicas, neste governo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou isso também abertamente num programa oficial lá do Bom Dia Ministro, Bom Dia Ministra. Disse que tem um dever de casa para ser feito, mas que esse dever de casa só vai poder ser feito depois da próxima eleição presidencial. Então, o governo admitiu que não vai fazer o dever de casa que precisa fazer. O que isso indicava ali no início no final do ano passado, no início deste ano? De que o Lula iria tentar a reeleição, quer dizer, estava abandonando o governo para fazer de tudo para tentar a reeleição. Agora, a análise já está ficando um pouquinho mais diferente. Porque não é exatamente que ele vai tentar a reeleição, que ele está, digamos assim, fazendo o diabo aí, largando o governo para tentar a reeleição, mas que aparentemente nem a reeleição ele vai ter condição de pleitear nas condições em que ele está deixando o governo e o país. Então, a perspectiva seria, e o Duda menciona o Leonardo Barreto, cientista político que é colunista da Cruzoé também para fazer essa análise, de que o Lula, na verdade, não é que ele largou o governo para tentar se reeleger, é que ele largou o governo porque ele não vai conseguir se reeleger. E, portanto, ele vai tentar sair da melhor forma possível do ponto de vista da popularidade e para ele desse governo. O que significaria que ele deixaria o país na pior forma possível. O país ficaria muito ruim, na tentativa do Lula ficar muito bem ao deixar a presidência da República. Essa é a análise. Wilson, seria uma coisa meio de terra arrasada, mas a terra arrasada populista, no sentido, vamos dar benesses para todo mundo vai ganhar tudo que quer, entre aspas, só que isso não é algo sustentável e o próximo governo, que é o que tudo indica, não será meu, né, pensamento do Lula, ele que se vire para pagar, seria um pouco esse o pensamento? Seria esse um pouco o pensamento. Agora, eu vou abrir um pouco a divergência em relação ao Rodolfo e ao Leonardo Barreto, porque a gente não pode descartar, eu não descartaria uma tentativa do Lula da reeleição. O que os números apontam aqui pelo que a gente tem hoje é que, assim, que você tem um Lula de fato mais isolado, que é uma tentativa, uma estratégia dele de falar mais para os seus, de tentar continuar pregando para convertidos. Nesse momento em que você literalmente abre o cofre para literalmente criar uma situação de bem-estar social, ele tenta recuperar uma popularidade que nesse momento ele não tem, que é o grande ponto. Eu acho que no momento que o Lula vai definir de fato se ele vai ou não tentar a reeleição, pelo que eu posso aferir para vocês, o período-chave vai ser entre maio e julho do ano que vem. Antes disso, antecipar uma desistência do Lula, eu acho temerário, sendo bem honesto.
Porque não é do perfil do Lula, né, admitir uma derrota publicamente. Porque no momento que ele fala, olha, não vou concorrer à reeleição, ele vai admitir publicamente que ele está saindo derrotado. Então, é o pior cenário para o petista. É o pior cenário para ele. Obviamente que o cenário não é nada alvissareiro para ele para os próximos meses. Isso eu concordo tanto com o Rodolfo quanto com o nosso colega Leonardo Barreto. Agora, a gente tem que esperar um pouquinho, porque me parece que hoje no encontro dos prefeitos, o Lula fez mais uma menção aos prefeitos, fez um aceno público, olha, eu vou criar um programa para reforma de banheiros, eu quero que... Ele voltou a insistir naquele programa mais especialistas, que atendem de fato os prefeitos, assim, então ele está tentando. A questão é que a popularidade dele, né, ele não consegue recuperar no curto prazo. E aí, o ponto que eu acho mais interessante do que a gente tem hoje de calendário, nesse xadrez eleitoral, é que o Lula, nesse momento, ele compõe a esplanada. Hoje, o Lula tem a esplanada mais petista da história. 38% dos ministros são do PT. Então, assim, ele suplantou, inclusive, os mandatos da Dilma e os 2 primeiros dele. Então, isso mostra que ele quer, de fato, ele quer trazer gente de confiança para fazer o governo que ele acha que deve fazer. Enfim, um governo ruim, mas é o governo que ele acha que ele pode fazer. Então, Inácio, eu vejo esse isolamento do Lula também com o modo... Quando eu falo, assim, pensando no modo tô nem aí, para mim, ele tá... Eu focaria mais a partir da seguinte premissa. Ó, não quero mais saber de coalizão, não quero mais saber de centrão, eu vou governar do meu jeito. Né, no mínimo. E do meu jeito eu vou tentar minha reeleição. Pelo menos assim. É a forma como eu vejo esses movimentos do presidente da República. Rodolfo, pensando sobre essa análise do Wilson, dele, vou desistir de tentar jogar o jogo que os outros querem que eu jogue, vou jogar o jogo que eu quero jogar para tentar a reeleição, ele está, por enquanto, digamos assim, andando com o seu governo, a melhor das hipóteses, de lado. Ele, ok, não está afundando sobre vários aspectos, mas também não está vindo o ano da colheita. Estamos em 20 de maio, chegando em junho, e o ano da colheita, por enquanto, nada. Se ele continuar nesse módulo, digamos assim, andando de lado, jogando do jeito que ele quer, no mundo que mudou em relação ao que ele estava acostumado a jogar, as chances existem e são fortes para que, chegando nesse prazo que o Wilson delineou, lá por maio do ano que vem, ele capitule e diga, olha, eu não vou mais tentar a reeleição, acho que é a hora da nova geração. Ele pode vestir com uma roupa democrática essa desistência? Pode. Tudo que o Lula fizer vai ser, no discurso dele, pelo menos, do bem, vai ser em nome do Brasil. A gente sabe que, assim, o problema essencial para mim desse governo Lula III é de que, quando o Lula se candidatou, ele tinha um objetivo, que era limpar a biografia dele. Tinha sido preso, as condenações foram anuladas por subterfúgios jurídicos, então o grande objetivo era limpar a barra. Ele não está conseguindo limpar a barra, e essa é a questão. Eu acho que é a partir daí também dessa impressão que o Leonardo Barreto e o Duda analisam a questão agora, porque é o seguinte, ele pode até querer se reeleger, mas a questão é, para que ele vai fazer esse segundo governo, se é nesse segundo governo que o dever de casa vai ter que ser feito? Porque o desgaste para o governante é ter que arrumar a casa. E o Lula é conhecido por desarrumar a casa. Ele não é conhecido por arrumar. E é por isso, e foi assim que ele saiu do segundo mandato dele de presidente, com um recorde de popularidade. Porque ele desarrumou, o mundo estava passando, não só o Brasil, por um momento bom de commodity chinesa, e ele surfou aquela onda, mas sem preparar o governo seguinte. O que aconteceu no governo seguinte? A Dilma até conseguiu se reeleger, mas depois sofreu um impeachment, porque não tinha condição de governar, por conta da forma como o Lula deixou o governo, e aí, ironicamente, era a herança maldita da qual ele acusou tanto o Fernando Henrique de ter deixado para ele. Então, assim, o xadrez aí, ou o jogo é o seguinte, ele pode até querer se reeleger, né, em 2026, porque não concorrer, como o Wilson falou, de fato pega mal. Ele ia ter que arrumar alguma desculpa para não concorrer. Em vez de falar, ele não ia admitir a derrota, olha, eu vou perder, portanto não vou concorrer. Não, ele vai ter que, se ele sair dessa perspectiva aí, ele vai ter que usar uma outra desculpa. Agora, no final das contas, vai depender essa tentativa de reeleição dele das condições políticas com as quais ele vai chegar em 2026. E hoje elas são ruins, ele estava tentando melhorar a situação, aí veio o escândalo do INSS, que as próximas pesquisas de opinião pública aí vão dar
um termômetro de como é que a coisa está sendo encarada pela população e como vai impactar a popularidade do Lula. Então, esse vai ser o primeiro indício agora, né, a partir dessa perspectiva de tentativa de recuperação de aprovação, de como é que o governo dele vai estar. E assim, a tendência não é que esteja bem. E ainda assim, né, além de tudo isso, por não ter feito reforma, por não ter se organizado, por não estar dialogando direito com o Congresso Nacional, por estar funcionando só de forma reativa, né? Por que ele viaja com o Alcolumbre para cá, se encontra com o Hugo Mota para lá? Porque ele não consegue conversar com o Congresso inteiro. Então ele precisa ficar na porta ali, ele está na porta, tentando barrar qualquer iniciativa do Congresso. E não consegue propor nada também, e o que ele propõe não funciona. Então assim, é um governo, eu disse que terminou no final do ano passado ali, mas tem outra perspectiva, eu já disse isso aqui outras vezes também. É como também se esse governo nunca tivesse começado, porque não tem uma perspectiva de futuro para o país. Esse governo é um governo do passado. Ele fez todo o governo tentando repetir o passado.